Mister Edmir Sinclair. Sábado era o dia mais animado da nossa semana. Eu e meu irmão acordávamos ainda mais cedo que nos outros dias. Eu tinha 10 anos e ele 8. Chegávamos ao clube logo depois que abria, e em menos de 15 minutos todos os amigos também já tinham chegado. Éramos sócios e amigos de todos os funcionários da AABB da Lagoa. Nosso dia inteiro era para jogar futebol, tênis, nadar na piscina e em algum momento almoçarmos juntos. Mais de 10 moleques cheios de energia e ideias de jerico, fazendo muita bagunça no restaurante do clube, sem pais nem responsáveis para olhar nossas irresponsabilidades. Resumindo, liberdade para fazer o que quiséssemos o dia inteiro até às 10 da noite, quando nossos pais chegavam para nos buscar. Voltávamos sempre dormindo no banco traseiro do carro, exaustos. Lembro-me que sempre acordava sendo carregado por meu pai da garagem do prédio até a minha cama. Com certeza, nessas noites, o pensamento que me vinha à cabeça antes de adormecer era o desejo de que o próximo sábado chegasse rápido. Domingo, sempre acordava mais tarde e mais preguiçoso. Esse acordou diferente. Meu irmão me acordou avisando que nossos pais queriam conversar com a gente. Na mesa do café, meu pai nos avisou que assim que acabassem as aulas do semestre, nos mudaríamos para Uruguaiana, uma cidade que fica no sul do Rio Grande do Sul. Ele havia sido transferido. Foi a primeira vez na vida que senti o tempo passar mais rápido. Num dos primeiros dias de junho, minha mãe nos acordou bem cedo. Nos arrumamos, tomamos café e descemos para a garagem. Meu pai já estava dentro do carro nos esperando. Foi a primeira vez que me lembro de reparar atentamente o lugar onde havia morado até aquele instante. Exatamente quando estava indo embora. O Leblon, cheio de árvores, e a lagoa ao amanhecer me eram familiares, mas dali para a frente tudo seria novidade. Meu irmão começou a chorar, ele não sabia por quê. Comecei a chorar também. Isso é saudade, revelou-nos minha mãe. Não gostei de sentir isso. A viagem de carro foi de descobertas e encantamentos. Passamos por 3 estados que não conhecíamos, até chegar ao Rio Grande do Sul. Foi um trajeto feito sem pressa. Meus pais eram bem jovens e sabiam aproveitar uma viagem. Tudo era novo. Os hotéis onde pernoitávamos, os estados, as cidades, as florestas de pinheiros, os nomes curiosos dos riachos e rios, os campos enormes e o frio. Meu pai calculou a viagem de forma que na última perna a distância nos permitisse chegar na metade do dia em Uruguaiana. Meu pai calculava muito bem. Minha primeira viagem foi por mais de 2.000 quilômetros de novidades e foi quando percebi que o mundo era muito maior e mais bonito do que eu imaginava. E olha que eu já era bom imaginador. Sentia-me o tempo todo fazendo parte de uma aventura. Minha mãe era excelente explicadora do mundo e também do que eu e meu irmão sentíamos. Ela sempre tinha um nome bonito para o que a gente estava sentindo. Durante a viagem, minha mãe nos contou um monte de coisas que sentíamos, mas não sabíamos o nome. Ela também previa o futuro e nos disse que ainda tinham muitas coisas legais pela frente. Depois de almoçarmos, já no centro de Uruguaiana, fomos para a Vila Militar, onde ficava nossa nova casa. Nunca havíamos morado em casa, só em apartamento. Meu pai parou na entrada da garagem. Quando ele saltou para abrir o portão, eu e meu irmão pulamos do carro, excitados com tanta novidade. Fiquei olhando, ainda por fora do muro, aquela casa de 2 andares, garagem, quintal grande e 2 árvores frondosas e cheias de galhos bons para subir. Antes que entrássemos pelo portão, um cão adulto, tipo collie, só que maior e mais forte, começou a brincar e entrou junto conosco pela primeira vez na casa. Meus pais nem repararam, ocupados em retirar as malas. Eu e meu irmão fomos para o quintal explorar e brincar com aquele cão dócil, alegre, grande e bonito. A Vila Militar ocupava um quarteirão inteiro. As casas rodeavam esse quarteirão e tinham 2 entradas, a da frente que dava para a rua e a de trás, que dava direto para o quarteirão, onde havia uma enorme área gramada comum a todas as casas. Esse centro era um grande espaço aberto com campo de vôlei, futsal, tênis e, o melhor, a maior parte era de grama e árvores. Daquelas que dão para subir até o alto, cheias de galhos e muito frondosas. Eu, meu irmão e o cão andamos por todos os cantos daquele enorme parque particular
descobrindo um mundo novo, totalmente diferente do Leblon. Até o jeito de falar das pessoas era outro. Ficamos imaginando um monte de coisas para fazer no campinho. Era assim que os moradores chamavam aquele parque particular. Começou a anoitecer e a esfriar bastante, e voltamos para casa, empolgados com aquele espaço enorme que seria nosso quintal dali para a frente. Nunca tínhamos podido ir tão longe sozinhos. E o cão nos seguindo o tempo todo, já nos sentíamos os donos dele. Brincamos de mudar de direção enquanto andávamos e o cão mudava também. Quando entramos pelo portão de casa, o cão entrou conosco, como se aquilo fosse absolutamente rotineiro. Entramos pela cozinha e fomos até a sala, onde meu pai colocava lenha na lareira. A casa tinha lareira, e meu pai sabia muito de lareira, apesar de nunca ter tido uma. Meu pai sabia muito de tudo. Fiquei hipnotizado pelo fogo. Meu pai me olhou sorrindo. Ele sabia o que eu estava sentindo. Os pais sempre sabem, e olhou também para o cão, ao meu lado. Fez um aceno com a cabeça na direção do cão e respondi que não sabia de quem era. Ele chamou o cão, que obedeceu e se derreteu com os afagos dele. Meu pai também gostava de cães. Combinamos que o cão dormiria fora da casa, dentro do campinho. Ele achava que o cão deveria ser de alguma outra família dali e durante a noite voltaria para os seus donos. Eu e meu irmão fomos juntos com ele deixar o cão do lado de fora do portão. Naquela noite, quando saí do banho, descobri por que a casa tinha lareira. Tudo parecia como num filme. Até o meio da noite, quando todos acordaram morrendo de frio, os quartos ficavam no segundo andar e a lareira era na sala de baixo. Fomos todos dormir na sala, em frente à lareira e abraçados embaixo dos cobertores. Minha mãe fez meu pai prometer que compraria aquecedores elétricos para todos os cômodos na manhã seguinte. Adorei o frio. Ele nos fez dormir abraçados, todos juntos em frente à lareira. A manhã seguinte nos ensinou que mais frio que uma noite fria de inverno, no sul do Rio Grande do Sul, é a manhã que vem depois dessa noite. Acordei já tremendo, embaixo de uns 3 cobertores e abraçado a minha mãe, enquanto meu pai tentava acender novamente a lareira. Ele tinha calculado mal e o fogo apagara precocemente. Quase congelamos. Mas meu pai sabia reacender lareiras e em pouco tempo voltamos a dormir. Quando acordamos de novo, meu pai já havia saído para comprar aquecedores. Nunca tinha imaginado que era possível fazer tanto frio. Tínhamos acabado de chegar do Rio de Janeiro, e isso tudo era completamente novo. Antes de tomarmos café, eu e meu irmão fomos até o portão que dava para o campinho, e lá estava o cão deitado bem em frente. Abri o portão e ele saltou para dentro do quintal e começou a fazer muita festa. Nunca havíamos tido um cão, muito menos daquele tamanho, nem caberia no apartamento onde morávamos no Rio de Janeiro. Tomamos café e fomos direto para o campinho, o cão veio junto. Não saía do nosso lado para nada. Estávamos apaixonados por ele e ele por nós. Quando voltamos para o almoço, meu pai já havia posicionado um aquecedor em cada cômodo e nos perguntou sobre o cão. Não tínhamos descoberto nada. Ninguém na Vila Militar conhecia aquele cão. Novamente, quando anoiteceu, fomos deixá-lo do lado de fora da casa. Só que dessa vez do lado que dava para a rua e não para o campinho. Fora desse lado que ele aparecera. O cão saiu e sentou-se na porta, do lado de fora. Como bônus pela noite anterior, eu e meus irmãos fomos dispensados do banho. Antes de dormir, ficamos conversando sobre o cão. Estávamos encantados e começamos a imaginar que ele poderia ser nosso. E se ele não tivesse dono? Quando adormecemos, o cão já se chamava Mister. No dia seguinte, Mister continuava no portão e entrou assim que o abrimos. Meu pai estava tomando café e nos contou que um segurança noturno da vila
Lhe dissera que o mister tinha dormido a noite inteira como um sentinela no portão. Isso aumentou ainda mais nossa esperança de que ele fosse mesmo nosso. Quando meu pai nos contou que o vigia também dissera que trabalhava ali há vários anos e que nunca havia visto aquele cão, tive certeza de que ele seria nosso. Meu pai nos contou isso enquanto brincava com o mister. Meu pai adorava cães e tinha uma sensibilidade especial no trato com eles que sempre o adoravam também. Meu pai sabia muito de cães. Mister é o novo nome dele? Gostei, disse ele. E assim o mister foi oficialmente batizado. Nos fins de semana seguintes, fomos os 4, eu, meu pai, meu irmão e o mister, passear pelas ruas próximas da vila militar. Meu pai nos explicara que se ele fosse de alguma daquelas casas, ou alguém o reconheceria, ou ele reconheceria alguém ou alguma das casas. Ele era um cão bem tratado, grande, forte e adulto. Um belo cão, um ovelheiro, como eles chamam ali na fronteira gaúcha, um pastor de ovelhas. Ele tinha os caninos marcados como se tivessem sido serrados na ponta, ou algo parecido. Descobrimos que isso acontecia para que não machucassem os carneirinhos mais novos, informação dada pelas pessoas com quem meu pai conversara em busca de informação sobre o cão e seus possíveis donos. Nosso encantamento pelo mister só aumentava. Ele tinha que ser o nosso cão, um pastor de ovelhas de verdade. Estava na cara que meu pai também queria. Ele aceitou depois que eu e meu irmão prometemos que não íamos ficar frustrados se o dono aparecesse de repente. Prometemos sem hesitar um segundo, apesar de nenhum dos dois ter a menor ideia do que significava frustrados. Não importava. Depois perguntaríamos para nossa mãe. A partir desse dia foi oficializada a entrada na família daquele grande companheiro que marcaria para sempre nossas vidas. Um belo Cusco, segundo todos que o conheceram. Descobrimos que lá nos Pampas eles chamam cachorro de Cusco e chamam colisão de carros de peixada. Nunca consegui entender o porquê. Menino é guri ou piá. Em menos de um mês eu já estava falando bah, tchê, e chamando os guris da vila para brincar como se fossem velhos amigos. Crianças fazem amizades com a mesma facilidade com que distribuem sorrisos. Foi lá que comecei a me aproximar das gurias e a me sentir atraído por elas. Em Uruguaiana, não tinha televisão naquela época. No Rio de Janeiro, National Kid era uma das melhores coisas da minha semana. Passava todas as sextas-feiras quando eu voltava do colégio. Mas não me lembro de ter sentido falta da televisão um dia sequer. Lá também aprendi a gostar de chimarrão. Tinha 10 anos e geralmente criança acha o gosto um tanto amargo, mas eu gostava. Tinha minha cuia e minha bomba, que é como eles chamam aquela espécie de canudo de metal que os gaúchos usam para beber, e gostava de ficar no quintal olhando o mister e bebendo meu chimarrão. Nas manhãs frias, ficava na varanda do quarto olhando a paisagem branquinha coberta com a fina camada de gelo da noite geada. Era tudo muito diferente, uma grande aventura como num filme. Para um menino do Rio de Janeiro acostumado com o modo de vida de uma cidade cosmopolita, era um mundo totalmente novo. Entre o Leblon e Uruguaiana, eu descobri que o mundo era muito maior do que eu jamais imaginara. Meu pai servia no 8º Regimento de Cavalaria de Uruguaiana, o que significava que poderíamos montar a cavalo com a regularidade que desejássemos. Mas minha estreia na equitação gaúcha não foi das melhores. A primeira vez que eu e meu irmão fomos com o grupo de filhos de oficiais da vila para montar no quartel foi inesquecível e hilário para os outros. O sargento que dava treinamento para a gurizada deu, para mim e meu irmão, os 2 cavalos mais mansos do quartel, por precaução, já que era nossa primeira vez em terras da fronteira. Nem preciso dizer que os guris de lá pareciam que tinham nascido em cima de um cavalo. Mas eu e meu irmão, apesar de ainda tímidos, estávamos acompanhando direitinho, até que meu cavalo branco, chamado Quibom, começou a pular, empinar e a corcovear, do nada. Estávamos no campo de polo do quartel, um espaço enorme e gramado, bem maior do que um campo de futebol. Consegui me manter em cima do cavalo apesar dos solavancos, e logo ele parou com a intervenção do sargento. Eu não havia caído, mas com o corcovear eu saí da sela e fui parar no pescoço do cavalo. Quando ele parou, calmamente abaixou o pescoço
Eu desci escorregando de cara no chão. Sorte que a grama era fofa e bem cuidada. Saí fisicamente ileso e moralmente arrasado. Pelo menos consegui conquistar a gargalhada e a amizade de todos ali. Passei a ser conhecido como Carioca, que caiu do Quibom, o cavalo mais manso do 8º Regimento de Cavalaria. E o Mister estava lá. Foi o primeiro a me socorrer no chão com suas lambidas. O Mister já estava nos esperando na porta de nossa casa desde o momento em que chegamos do Rio de Janeiro e ficaria conosco até o dia em que fomos embora. Quando partimos, ele ficou com nosso vizinho de frente, que o amava e era amado por ele. Pensamos muito antes de decidir deixá-lo em Uruguaiana, mas confiná-lo ao espaço de um apartamento tendo ao redor a gigantesca e calorenta cidade do Rio de Janeiro seria muito egoísmo de nossa parte. Seria quase uma maldade. Ele era um cão acostumado a espaços amplos como o das estâncias gaúchas. Era um cão ovelheiro. O Mister nos trouxe naquele ano inesquecível muito mais amor e amizade do que qualquer história pode contar. Nunca soubemos de onde ele surgiu para entrar para sempre na minha vida e no meu coração de menino.